One Piece aqui, quem fala é o PR. E vamos falar hoje do Barba Negra, no novo deck do Teacher, que se você comprou esse deck e quer saber tudo dele, o que você pode fazer com esse deck, vem comigo que nesse vídeo vamos tentar explicar quais são as modificações do deck, o que eu estava jogando e o que eu vou mudar. E hoje vocês vão saber toda a lista aqui do Teacher e o que eu penso do futuro desse deck aqui. Vamos lá! Primeiro, como vocês podem ver aqui, essa é a lista que eu joguei no Regional, né? Vocês que acompanham o canal aí sabem que eu joguei o Regional de Barba Negra, consegui fazer um 7-2 lá, peguei um top 15 no Regional. Na última rodada eu tava 7-1, infelizmente eu perdi a última, senão eu ficaria dentro pelo menos do top 8 ali também. Então fui muito bem no Regional. E agora a gente tem um novo starter do Teach, que inclusive o líder tem essa arte nova aqui. Eu vou falar as mudanças que a gente pode fazer nesse deck aqui com o Teach. Você também, jogador novo que tá pensando em jogar em Teach, fica ligado aí que a gente vai dar algumas dicas desse deck. Primeiro eu já vou te avisar que não é um deck simples de você jogar, tá? Se você é iniciante no mundo do TCG e no mundo do One Piece, não é o primeiro deck que você tem que começar, tá? Porque é um deck bem complexo, você tem que saber muito do metagame para esse deck te recompensar. Porém, é um deck que cada vez mais você aprende do jogo, mais ele vai te recompensar. Então, vamos lá. Primeiro, o que vem no deck aqui, vocês acho que já sabem, né? As adições aqui do deck. E eu já vou falar o que a gente vai precisar aqui. Qual que é a lista que eu vou testar primeiro nos campeonatos locais aí. E o que a gente... E por que de cada escolha, de cada carta aqui, né? Vamos abrir a caixinha aqui. Vocês já viram o unboxing do canal ali. O que vem na caixa? Caixinha normal. Vou falar pra cá. Vem aqui um playmat de papel com as regras explicando. Se você não sabe as regras do jogo, está aqui para você. Dentro aqui vem um deckzinho e mais um buster. Então, se você precisar, tem dúvidas do que comprar, já vem bastante coisa aqui. E vem toda a base do deck aqui dentro. Você vê que eu tenho algumas cartas, por exemplo, o Burgess, o Vanagor, o Dockkill, o Lafitte, os 2K counters do deck, mais alguns que a gente vai adicionar aqui. Vem tudo nessa base do deck. Eu vou abrir esse aqui já para mostrar para vocês. Vem um boosterzinho que a gente pode abrir no final. Vamos ver, quem sabe vem alguma coisa muito boa aqui pra gente. Já vai falar. E tá aqui, né, o deck. Primeiro, falar um pouco do deck, né, qual é a ideia do deck do Teach. O líder em si, que você pode ver aqui, já tem as duas artes dele aqui. Tanto essa é a arte que vem dentro do starter e essa daqui é a arte alterada dele, né? Então você pode usar as duas, né? Uma de cada lado ou a outra arte, porque é bom para quando você usa a habilidade do líder, você só vira ele aqui, né? Durante o jogo, para indicar que você usou a habilidade do líder. Então é legal dá para fazer isso com esse líder aqui, né? Lembrando que a habilidade dele é você tirar um play do seu oponente, então você limita a possibilidade de jogada do seu oponente ali, né? Vamos lá. A ideia desse deck aqui o P10, que o meta era muito Shanks e muito boss ali, e era você conseguir com Shiryu remover os pequenininhos e pegasse um deck de Belobet, pegasse um deck de Zoro pra jogar contra. Essa era a carta que você estava procurando, então você jogava para removal. Você vê que eu tenho pouco removal aqui, né? Eu jogava só para 3 Argor e 3 Dockkill e mais isso daqui para remover o campo. E tinha também, lógico, a Liberation para ajudar eu durante as matchups. Então essa era a minha arma contra deck que spamava muito board, que era esses exemplos que estavam no meta. Já para os outros decks, que era mais boss, eu jogava a maior parte do tempo pro Burgess, que essa é uma carta que fica poderosíssima durante o game, né? E não é facilmente removida, né? Primeiro que ela não dá uma KO, e o oponente tinha que tirar ela com Gravity Blade, gastar bastante recurso nele. Então você conseguia revezar entre essas duas cartas, né? Entre o Kuzan e o Burgess, para fazer esse joguinho aqui com os dois, né? Quem não conhece o Kuzan, que é uma das cartas, se você comprar o starter do Barba Negra, eu já vou te avisando que você vai ter, né? Que comprar esses Kuzans. Não são cartas tão caras, mas é muito forte essa carta para esse deck, você tem que ter 4 dela, como os Barba Negra também, né? Você vai ter que investir nesse Barba Negra aqui, que por enquanto tá num preço bem ok, né? Tanto essas 4 cartas aqui. Que o resto da base do deck vem já no starter, né? E eu vou falar as modificações aqui para o P11, né? Você que tanto perguntou, o P11 com o starter, como eu vou jogar. Primeiro, o que a gente vai mudar nesse deck, e a gente não vai jogar tanto mais, eu pelo menos, o que eu vou fazer, eu não vou jogar tanto mais para tempo, que é jogar com Burgess, né? Porque o meta vai ter muita carta para remover esse Burgess, vai ter coisa que vai dar bounce, vai ter coisa que vai dar bottom deck nele, vai ter coisa que, por exemplo, o Luffy, Sec lá, 8 que bate, volta esse Burgess para a mão, e eu
estou prevendo que o nosso meta vai ter muito Luffy Snakeman, que é o deck a ser batido aí, e é o deck que a gente tem que se preparar para jogar contra. Como que a gente vai se preparar para jogar contra esse deck? Adições aí da OP11, né? Primeiro vamos abrir o nosso Starter Deck, para vocês verem o que vem, né? A gente já teve um unboxing dele aqui no canal, mas vamos fazer só para você ver o que você vai precisar aqui. Vem o Teach, né? O líder novo, uma arte muito bonita. Vem 2 Kuzan, desse também novo aqui, né? Também uma arte muito bonita, não sei se dá para ver no detalhe para vocês, ó. Vem 2 Teach, também muito interessante. E aí as cartas novas, né? Que é o Pizarro, a Catarina Devon, o Sun Wolf. Essas são todas as cartas novas, né? E vem aqui, como eu disse, toda a base do deck, né? Você vê que vai vir 4 Argor, vai vir 4 Burges, vai vir os 2K Counter aqui que eu falei, né? Vem 4 Dockkill, 4 Vasco Shot, 4 Lafitte, e aí mais 4 Stage, né? Tá vendo, ó, do que eu já tinha de base do deck. As únicas coisas que você vai ter que comprar: buscador, esse buscador Maior Begins, muito interessante você comprar eles, porque vai no deck. Liberation, não vai, talvez eu mude. Essa carta é muito interessante, até são cartas baratas. E não vem aqui o Black Hole, então vai ter que ir atrás do Black Hole. Porém, não são cartas caras, tá? Então, vamos voltar aqui pro Starter. Era só para vocês terem uma ideia do que já vem no deck, né? Então, vou voltar aqui. Vamos lá. E, inclusive, as cartas que vêm nos Starters não são foil, né? Se você vê o Burgess que vem no Starter e o Burgess normal, o Burgess é foil que vem na coleção, né? Essas cartas não são foil. Então, se você quiser dar uma pimpada no seu deck e comprar umas coisas foil, você compra direto aí da coleção da OP9, onde foi esse deck lançado, né? Essas daqui são iguais. Vamos lá. OP11 Starter. O que mudamos nesse deck? A gente muda a base dele. O Burgess é uma carta muito forte, vai ficar... Esse core aqui de cima praticamente não vai ser alterado. Eu gosto muito dessa carta do Black Hole. É uma carta muito forte, porque com as modificações que a gente vai fazer, essa carta vai ter muito mais valor no game. E no meta atual ela também vai ter muito mais valor. Então por isso que a gente vai deixar ela. Talvez, eu estou usando 3 aqui, talvez até aumente o número. Kuzan, uma carta excelente. Então não muda o core também. Eu acho que Kuzan continua jogando uma carta muito boa aqui. 4 Barba. Eu usava anteriormente. Talvez não seja mais necessário você usar 4 cópias do Barba. Vou diminuir para 3 no meu deck. Então vou dar uma alterada aqui. Por que 3? Por que eu vou usar 3? Porque a gente vai ter um Barba novo aqui, né? Que ele pega qualquer carta preta do meu trash. Então se eu precisar de um Barba a mais, eu vou conseguir pegar com ele. E eu usava 4 justamente para, se eu tivesse que trashar um, eu conseguia ter outro dentro do deck, outro na vida. Era... E como esse deck você roda muito, né, seu deck inteiro, você não precisa de tanto. Então com 3, jogando com essa carta aqui, você não tem esse problema, né? Então, quantos desses eu vou usar no meu deck? Eu já vou... Como eu comprei 2 starter, lembra que sempre a gente dá dica? Compre 2 starter, eu vou usar 3 e 3 desses barbas aqui. Então, eu vou usar, por enquanto, esse core aqui, 3 e 3. Vasco Shot, não vou usar mais 2 cópias, eu vou usar somente um Vasco Shot. Então eu vou tirar um dos Vasco Shot aqui do meu. Por que eu vou usar só um? Primeiro, é uma carta buscável e eu vou usar outros blockers aqui no meu deck, né? Shiryu também não vai mais. Vou tirar meus 3 Shiryu aqui, né? Vou colocar outras cartas no local, que eu já vou mostrar pra vocês. E aí tem algumas mudanças. Vou aumentar o número de algumas cartas no meu deck. Vamos lá. Primeira carta que eu vou aumentar, Vanagor. Porque esse combo aqui de Vanagor com esse Barba Negra é excelente, né? Você consegue remover um custo 6 aqui do board, né? Então é muito forte você ter 4 Vanagor. Dockkill. Como esse Barba Negra, essa carta custa 7, com essa carta tem praticamente a mesma função no game, eu vou diminuir meu custo de Dockkill. Eu vou usar só 2 Dockkill, porque é muito esporádico quando eu vou usar o Dockkill. Então só 2 pra mim já é o suficiente. Vou deixar aqui com 2 Dockkill.
tirar ele aqui, né? Vou usar só 2 do Kill. 3 Lafitte. Buscadores aqui do deck são esses, né? Então vou usar só 3 Lafitte aqui, né? Sem problema. 2K Counter. Aqui vai ter bastante alteração no 2K Counter, tá? Esses 2 Shiryu vão ser removidos do deck. E o que vai entrar no lugar de 2K Counter? 4 Caribou. Drop 1 Blocker 2K Counter. Excelente carta, não tem nem o que falar, né? Com a gente jogando mais pra removal, essa carta entra muito forte nesse deck. Primeiro que ela tem uma habilidade one play aqui que não vai funcionar, né? Porque o nosso deck por padrão não tem one play, então a gente não vai ter a parte ruim desse daqui. Então é um blocker, custo 1, 2K Counter, então é excelente. Você pode usar ele como 2K Counter no deck e como blocker. Então você aumenta aqui para 8 2K Counter no deck do Barba aqui, né? Então já fica interessante aqui. Então, aumentamos 2 cartas aqui, tiramos uma carta aqui, tiramos 3 cartas aqui. Então vamos aqui só contar aqui o quanto de carta que tá dando aqui. Isso aqui eu tô removendo. Tô adicionando aqui 3 aqui, mais 2 aqui. E vai ter, tirei uma aqui, né? E adicionei um quarto Caribou e tô adicionando um Vanagor. E o que mais que a gente vai mudar? Os Shigan. Eu não vou jogar para essa build de remoção com Figure Pistol, porque aqui a gente conseguia jogar por tempo. A gente tirava um drop 5 ali do oponente facilmente e conseguia fazer trash pro seu burst ficar mais forte. A estratégia aqui vai ser um pouco diferente, que a gente vai jogar para esse Barba para fazer removal, né? Então o Finger vai ser substituído por esse combo aqui, né? E para deixar esse combo mais forte de removal, eu vou entrar aqui no deck com outros eventos, que serão 4 Tempest Kick. Você não conhece Tempest Kick, né? É uma carta que você não... é 1 de custo. Você não perde valor na sua mão, né? E você dá menos 3 e compra uma, se seu trash tiver 10 cartas. Né? Então você vai... O Barba Negra consegue fazer trash muito rápido. Então, vou mudar esse evento aqui de Shigan para Tempest Kick. E também o trigger dele é muito interessante se estiver jogando com personagens pequenos na mesa, né? O trigger dele mata um custo 3, né? Então, excelente, né? Se o que você não conseguir remover com esse combo aqui, você remove com o trigger disso daqui ou com isso daqui. Ainda mais que se você setar a mesa, esse combo de cartas tira um custo 10 do oponente. Se você tiver um Vanagor, dá um Tempest Kick e um Black Hole, você tira um custo 10 da mesa. Isso é muito, muito forte. E também Tempest Kick, Vanagor e isso daqui, né? Esse combo na mesa, você tira um custo 9 da mesa do oponente. Então, você joga com uma build de removal muito forte aqui. E outra coisa, o trigger desse Black Hole é muito útil para matchup do Bug e para matchup do Luffy Uva, né? Então, isso aqui para o rush do Luffy e isso daqui contra o Bug. Se você trigar ele, você tira a habilidade do líder, né? Se ele te atacar antes de usar a habilidade do líder. Ou também você pode tirar o combinho aqui, você pode tirar o Bug 10, né? Com 3 cartas, né? Se você setou um Vanagor na mesa. Não vou usar mais o Liberation, porque meu deck vai ter muito removal, então no lugar desses 2 Liberation, eu vou colocar outras cartas no lugar que não vão ser Blackbeard. Vão ser 2 Laboon. Vou colocar 2 Laboon para combar aqui com o meu Vanagor. Por que só 2? Porque eu prefiro Vanagor, que ele é buscável, a Laboon não é buscável. Mas se você achar a Laboon na mão comprando com o Tempest Kick, ou comprando durante o jogo, que você vai ter muitas opções de compra, ainda mais que esse Barba, se ele morrer, você pega qualquer carta do Trash. Então, às vezes você quer pegar Laboon, às vezes você quer pegar o Tempest Kick, você quer pegar o Black Hole, você quer pegar outro Barba. Funciona, né? Funciona muito bem esse combo aqui com esse Barba. Por isso que eu tô usando 3 dele menos do Kill, né? Porque eu vou priorizar o combo da Ímpar, né? De jogar isso, trachar o meu Vanagor, depois bater 5 2 vezes, trachar isso, voltar o Vanagor, descer meu Barba e remover um custo 6 da mesa, né? Isso é bom contra o Luffy preto, o Luffy uva, enfim, tem muito combo aí que funciona, né? E, se tiver Laboon, melhor ainda, né? Que você remove um 7 da mesa com esse combo, né? Com a Laboon mais o Barba, né? Então é muito forte. Carta nova que vai entrar, o Kusanova. Eu vou usar somente uma cópia do Kusanova no lugar da Catarina Delon. Não estou feliz com isso. Esse Kusanova não é tão forte. Estou testando ainda ele, eu acho que uma cópia dele é o suficiente, porque ele é Barba Negra, ele é buscável, né, por ser Blackbeard Pirates, então ele é buscável no deck. Eu coloco esse blockerzinho 2 aqui justamente porque ele é buscável. Você jogar com 3 desse aqui
esse combinho de blocker também é interessante, né? Fica bem legal também, mas eu prefiro jogar com mais K Counter aqui, você pode jogar com 7 também. Então, basicamente, é nessa lista aqui que eu cheguei, né? Só vamos conferir que está com o número de cartas correto, né? 8 aqui. Aqui vai ter mais 4. Então, 1, 2, 3, 4, 5. 6 aqui, né? 7, 8. 9. Aí aqui 10, dando 40 cartas, né, no total aqui já. 44 e 50, né, com as 6 aqui, né. Então, essa é a lista que eu vou começar a testar. Provavelmente, com os testes, a gente pode ir mudando e adaptando, né, de acordo com o meta, né, que for alterado. Então, por enquanto, é isso do Barba Negra. Se vocês quiserem umas gameplays com essa lista aqui, me falam. E, não menos importante, vamos falar aqui do... Vamos abrir esse novo Buster aqui, né, da OP11. Vamos ver o que a gente tira. Se você gostou do nosso vídeo, quer mais conteúdo do Barba Negra, já deixa nos comentários o que você vai jogar, o que você vai mudar. Se você vai jogar com uma lista parecida com a minha, vai mudar alguma coisa. Eu acho que essa lista aqui tá bem interessante por enquanto. O Barba Negra perdeu um pouco de força no meta, né? Porque a gente vem com os Luffys lá. Porém, essa build de removal lida muito bem com os 3 Luffys. Tanto com o Luffy Uva, quanto com o Luffy Black Purple Luffy, quanto com o Purple Luffy normal e o Snakeman. Essa lista dá pra você jogar tranquilamente com ele. Lógico que você tem que saber quando você vai descartar as cartas, saber quando você tem que remover, saber quando você tem que jogar o Barba para remover, ou esse daqui para, enfim, esse para parar, esse para remover. A gente muda um pouco o jeito que você joga, né? Mas ainda continua um deck muito forte. Matchups que a gente já ganhava, a gente continua ganhando. Por exemplo, do Shanks, ainda continua um matchup bem tranquilo. O que é problemático para ganhar com esse deck é o Bug. É uma matchup horrível contra esse deck. Contra Bonnie a gente continua tranquilo, porque é um deck que praticamente agora fica mais forte ainda com os removal dele, né? Para tirar as cartas da Bonnie é fácil. Mesmo tendo a Tashig lá para remover, praticamente só o Teach que ele já consegue remover a Tashig sozinha. E ainda você tem outras opções aqui de cartas que vai ajudar você a prolongar o seu game e ganhar da Bonnie. Tirando isso, acho que o mais problemático, a Belobet também é uma matchup bem tranquila. Agora que a gente tem mais blocker custo 1, a gente tem mais opções de removal, então a Belobet vai jogar menos contra isso, né? E ainda tem esse Kuzan aqui que você pode voltar alguma coisa do Trash, né? Então é bem forte isso. E matchup problemático é o Bug, né? O Bug é um deck que tá vindo muito forte e dá pra ganhar, porém é bem difícil de ganhar com Barba desse deck, né? Você tem que saber exatamente quando você vai descartar, você tem que ter uma leitura ali de quando o oponente tem o Bug 10 ou não tem pra você descartar. É bem chato aí você jogar contra Bug com esse deck, né? Talvez cartas possíveis candidatos de entrar no deck. O Sunhorn Wolf é uma carta bem interessante, um blocker bem interessante novo aí, que ele vai ganhando mais custo, né, de acordo com o que você vai descartando, e às vezes ele pode ser até mais interessante que o Kuzan, então não seria de todo mal você substituir o Kuzan por um dele. Outra carta que eu falei, né, Catarina Devon, né, aqui também é uma carta que eu gosto muito, pra mim essa carta que foi um MVP meu do regional, que eu joguei, ela me salvou muito o game com esse double attack dela aqui, que surpreende, né, se você tiver uma dela no campo, você dá um double attack passar, e tiver um Barba no campo, você finaliza o jogo, né, porque passou um double attack, depois vai vir um ataque de mais de 12 mil aqui, né, é muito forte esse combo, né, então talvez tirar o Kuzan e colocar a Catarina Devon. Tem que fazer um teste nesse spot aqui desse Kuzan. Não estou muito feliz com essa carta, porque é uma carta que é facilmente removida pelo seu oponente, né? Ela tá no custo 6, tá no range do Gravity, tá no range de muita coisa ali, né? Talvez você nem extraia o valor dela, que é o blocker, para comprar mais uma carta, né? Então fica aí um espaço no deck, né? Que é passivo de teste, esse Kuzan. Tô testando com ele porque é uma carta nova, é uma carta interessante, mas talvez a gente mude, né? Não sei. E Busterzinho, né? Vamos lá. Será que vem a mangá aqui pra nós? Vamos abrir aqui, ó. E agora tiramos aqui um Judge. Vinsmoke Judge, Osha, Lola, Hannibal, Vagabond Drill, Zephyr, um Itchid, um Nid, um Excalibur, um Zeus, carta excelente, e um eventinho do
Kobe aqui, né? Que é basicamente um surgery aqui do Kobe. Bom, galera, foi isso o vídeo de hoje. Se tiver alguma dúvida, coloca aí nos comentários o que você está achando do Barba aí na OP11. E quem viu até agora, deixa o like, compartilha para os seus amigos que querem jogar de Barba Negra. E valeu, até a próxima.